meus irmãos, que Jesus esteja entre nós. Nesses dias, temos refletido a respeito da parábola do filho pródigo. Como interpretar essa parábola dentro da própria mensagem de Jesus, que trata em se fazer o bem, de modo que não se leve por meio desse bem a ostensividade, a vaidade. A parábola do filho pródigo diz que um homem tinha 2 filhos, o filho mais velho e o filho mais moço. O filho mais moço, em um momento, solicitou ao seu pai que ele pudesse lhe oferecer a sua parte na herança. Evidentemente que nós nos perguntamos, por que esse filho reclamou a sua herança, a sua parte da herança, quando, por direito, isso poderia apenas ocorrer com a desencarnação do seu pai? Por que ele desejou sair do ambiente doméstico e agora possuidor de bens, de muitos bens, viver em outro ambiente? O pai assim fez. Deu a parte da herança aos 2 filhos. E nós nos perguntamos, por qual razão? Não gostava da disciplina doméstica? Sentia ciúmes do irmão? Pensava na sua independência? Considerava o pai rigoroso? Ou sentia ciúmes por ver o seu irmão mais velho, segundo os costumes judaicos, portador de todas as bênçãos? Jesus conta essa parábola e prossegue sua narração dizendo que esse filho mais moço foi morar em terras distantes. Onde está aí a mão esquerda? O pai repassou os bens, mas não questionou o filho. Não disse a esse filho que ele não teria direito. Concordou. Qual é o pai que repartiria os seus bens diante de um filho que mais tarde veríamos rebelde, um filho que não obedecia à disciplina do seu pai? No entanto, o pai assim anuiu, concordou. Muitas vezes falamos muito mais por meio do silêncio do que por meio de palavras. A verdade é que quando falamos a verdade, as pessoas dizem, não é possível, deve ter alguma coisa além. Quando pronunciamos inverdades, as pessoas acreditam. Porque falamos com detalhes, as inverdades saem com detalhes. Então, o silêncio, ele é muito mais forte. E o silêncio daquele pai em repartir, em doar, praticamente foi uma doação, foi o silêncio do sábio. Eu vou passar os bens e vamos ver o que a providência divina vai fazer. Porque a minha parte eu fiz. Orientei, indiquei o melhor caminho,
ensinei as regras de Moisés, os mandamentos das Escrituras, e agora veremos como Deus e sua lei divina vai fazer, vai educar, vai adiantar esse processo de evolução nesse rapaz. Então o homem agiu segundo os princípios da caridade: o silêncio e a ação. O silêncio de não questionar, de confiar na providência divina, a grande educadora de todos nós, e a caridade de passar aqueles bens que legalmente o filho não teria direito. Então o filho foi, e mais uma vez na parábola o silêncio se instala. O pai não foi atrás do filho, o pai não foi buscar o filho depois de tantos anos. É o silêncio, é a mão esquerda, é a discrição, deixando que a vida pudesse dar a ele a resposta do processo educativo esperado. E agora o rapaz foi a terras distantes, e segundo Jesus, em sua história, parábola tão famosa, ele se envolveu com meretrizes, em luxúrias, e veio a perder tudo. E coincidentemente, o país, aquela região, foi avassalada por uma grande fome, de tal modo que o rapaz não teve como adquirir um trabalho digno para viver de forma respeitosa. Ora, então ele saiu da companhia do seu pai, do seu irmão, e foi morar numa terra, foi buscar um lugar que estava ali marcado para passar por uma grande fome. Significa dizer que quando as nossas escolhas são equivocadas, as nossas colheitas também são dolorosas. Ele poderia ter escolhido uma outra região, mas aquela região estava envolta por vibrações pesadas da luxúria, do adultério, do homicídio, do infanticídio, ou seja, de toda sorte de desequilíbrio. Provavelmente não só aquele rapaz era o único desequilibrado, muito pelo contrário, ele deve ter ido para uma, entre aspas, Sodoma ou Gomorra, para uma região perturbada espiritualmente. Quem escolhe mal, colhe dor, colhe sofrimento. Então ele não foi para uma região promissora, ele foi para uma região marcada por um futuro de sofrimento. Então nós temos que tomar cuidado com as nossas escolhas, porque o silêncio da mão esquerda, da descrição da lei, nos aguardará lá na frente. E o rapaz, desesperado para não morrer de fome, foi trabalhar como cuidador de porcos. Meus irmãos, não existia atividade mais degradante para um judeu do que trabalhar cuidando de porcos. E ele foi se empregar como cuidador de porcos. Vejamos a sabedoria de Jesus, colocando o rapaz, esse judeu, numa condição deprimente de atividade, cuidar de porcos. Somente os gentios faziam isso, não era atividade para judeu.
E o rapaz foi trabalhar, cuidando dos porcos. E para o espanto seu, não tinha autorização nem para comer a comida, o alimento dos porcos, conforme a sua vontade. Comia do que restava, era maltratado, ou seja, da sobra daquilo que os porcos comiam, é o que restava para a sua alimentação. Chegando assim ao fundo do poço da dignidade. Quando falamos em dignidade, é até bom que definamos o que seja dignidade. O que é dignidade? Dignidade é o espaço social que o ser humano ocupa por ser um ser humano. Há uma diferença entre dignidade e cidadania. Cidadania é um espaço social autorizado pela lei, pelo direito positivo. Então, por exemplo, um brasileiro nato, ele pode ser presidente da República, mas um brasileiro naturalizado não poderá ocupar essa função e outras, segundo a nossa Constituição Federal. Portanto, existe o espaço social delegado por lei e o espaço social pelo ser humano, pela lei natural, pelo direito natural, pela lei divina. Então aquele rapaz estava se sentindo oprimido em sua dignidade como ser humano. Chegou à condição pior do que a dos animais. Baixa autoestima, desespero, fome, provavelmente enfermidade. Mas no fundo do poço da dignidade, no fundo do abismo da dignidade, ele encontrou uma joia rara, ele encontrou uma pedra preciosa. E que joia rara é essa? A humildade, que é o fundamento do evangelho da noite de hoje. Fazer o bem com humildade, fazer a caridade, praticar a caridade. E o que é caridade? Ação, atitude com amor. Então, foi no fundo do abismo que ele encontrou a humildade e pensou: os trabalhadores da casa do meu pai comem pão, se alimentam muito melhor ou muito melhores do que eu, e eu estou aqui pior que os porcos. Eu vou voltar à casa do meu pai e vou dizer: meu pai, eu não sou digno de ser teu filho, acolhe-me como se eu fosse o empregado, o último dos empregados. Essa humildade, ele caiu em si, segundo as palavras de Jesus, ele caiu em si. Mas o pai não sabia onde estava seu filho, provavelmente desconhecia a região onde ele poderia se localizar, e nem mandou alguém atrás dele. Esperou. O silêncio da esperança. Mas enquanto esperava, trabalhava. E o filho sai da postura do orgulho, da ingratidão filial, e vai, ainda com forças, ao encontro da sua reabilitação física, porquanto a sua reabilitação moral já estava a caminho. E ele foi, agora com humildade, agora com arrependimento, porém com coragem. Ele foi corajoso. E o pai viu a distância, viu o seu filho à distância, e não esperou que o filho viesse, não esperou que o filho chegasse até a varanda da sua casa.
ele foi ao encontro do seu filho e, segundo a narrativa de Jesus, atirou-se-lhe ao pescoço. A cena é comovente. Jesus narra que esse pai agarrou o rapaz, o menino, pelo pescoço. Não recriminou, não chamou de irresponsável, não disse, está vendo? Não questionou. É a mão esquerda. Porque geralmente quando nós ajudamos alguém, nós queremos o retorno. Quando se faz o bem querendo o retorno, está dando a mão direita e ao mesmo tempo a esquerda. Eu dou por essa e me devolve por essa. Não é assim que acontece com os amores das nossas vidas? Com os casais apaixonados? Com muitos amores maternal e paternal? Quem ama apenas estendendo a mão direita e escondendo a esquerda? Sem querer retorno, sem que o outro perceba que necessita desse retorno, no mínimo a gratidão. Como dói, por exemplo, para nós, pais, mães, trabalhadores, que queremos o retorno do reconhecimento dos seus clientes. Jesus curou 10 leprosos e somente um foi agradecer. Somente um foi agradecer. E ele falou: cadê os 9? Não foram 10? Jesus passou a vida inteira dando a mão direita, servindo, mas escondendo a esquerda. João, o apóstolo João, diz que se todos os relatos de Jesus fossem escritos, o mundo não caberia de livros. E é verdade, não é figura de linguagem. Jesus deve ter curado mais de 2 milhões de enfermos. Mais de 2 milhões de enfermos. Não dá para escrever 2 milhões de curas. A Judéia naquela época tinha mais de 2 milhões de habitantes. Mas naquele tempo se contava apenas os homens. 2 milhões de homens. Não se contava a mulher e não se contava a criança. E toda aquela região circunvizinha, todos os países vizinhos da Judéia foram ao encontro de Jesus. Inúmeras passagens do Evangelho nos diz assim: tinham 5 mil, 10 mil, 3 mil homens, e ele curou a todos. Curava à distância, curou muita gente. Nos últimos cálculos que nós fizemos, contabilizando essas passagens, as milhares de pessoas ultrapassam 300 mil. Homens doentes iam com suas mulheres, suas crianças e seus idosos, que também não eram contabilizados. Então, aquele pai, a semelhança do Cristo, não questionou. Os seus servos estavam em derredor. Uma cena comovente. O pai em lágrimas e o filho cai de joelhos, abraça os pés, e o pai se ajoelha, e os dois ajoelhados, e os dois em lágrimas. E certamente aquele grande homem diz para os seus servos: tragam para mim a melhor túnica, um anel e sandálias para o meu filho. Mais uma vez Jesus se utiliza do número 3, da comunicação. 3 oferendas,
túnica para proteção, anel para afirmar o compromisso, para estabelecer agora a aliança do retorno desse filho irresponsável, que se utilizou de uma prodigalidade promíscua, e as sandálias, para que ele aprenda a caminhar pelos caminhos tortuosos da vida. 3 símbolos: proteção, compromisso e ação. Sandália para agir, túnica para se proteger e anel para se lembrar do compromisso, da aliança, semelhante à aliança de Noé, a aliança de Abraão, de Isaac, Jacó, e a aliança do nosso Mestre Jesus, a aliança de Moisés, e tantas as alianças e tantos compromissos dos profetas messiânicos, e o último dentre os quais, João Batista. Agora os dois se levantam. O rapaz veste a melhor túnica, mas isso não basta para esse pai. Para ele é motivo de festa, e manda matar o novilho gordo, e começa o festejo, a festa. E ele diz: o meu filho estava morto espiritualmente, mas agora reviveu. E o irmão mais velho, saindo das suas ocupações, um rapaz correto, sério, disciplinado, e não entendeu aquela festa. O seu pai não era de fazer festas, e perguntou a um servo, segundo a narrativa de Jesus, qual a razão dessa festa? E o servo disse: o seu pai está festejando o retorno do teu irmão com vida. O servo viu a comemoração do retorno da vida física, enquanto o pai estava comemorando o retorno da vida espiritual, de alguém que tinha caído moralmente, mas agora estava em ascensão. Isso foi muito para o irmão. Isso foi muito para o irmão mais velho. Mas isso não pode, não é justo. Eu não vou entrar lá. E não entrou. Isso acontece muito em famílias que têm um filho mais velho. Filho mais velho, todo mundo cobra. Eu sou primogênito, filho mais velho. Todo mundo fica ali, pai e mãe. Aí vem um caçulinha que pode tudo. Geralmente o filho mais velho é o xodó. Geralmente, meus queridos amigos, não é regra, é o xodó da mãe. O caçulinha é o do pai, e o do meio é da vovó, do vovô, é de Jesus. Então, quem é filho do meio aqui, fique tranquilo, fique tranquila, tem o reino dos céus para você. Vou fazer uma perguntinha aqui: quem é primogênito, levante a mão. Ah, os queridinhos da mamãe. Quem é o do meio? Os de Jesus. E os caçulinhas? Oh, mando no pai. Na verdade, todos são queridos por pais e mães, mas é que a primeira gravidez marca a vida da mãe. E agora que o pai já tem uma certa estabilidade, está mais tranquilo, vem o caçula. Vem aquele que vai fazer coisas. Aí o irmão mais velho vai dizer: mas não é possível, comigo eu não ganhava isso, comigo o senhor não deixava fazer isso, comigo o senhor não fazia, não dava essas regalias, mas agora com ele pode. E aí o irmão mais velho ficou: mas não é possível. Foram avisar o pai, chegaram lá e disseram: o seu filho não quer entrar para a festa. Aí vai o pai agora para acudir o enciumado. Significa dizer que nem sempre aquele que tem uma conduta reta está devidamente evoluído, porque esse rapaz não sentiu compaixão pelo irmão. E ele diz: por que eu vou entrar lá e estar comemorando? Ele acabou com tudo,
com meretrizes. Ora, como é que ele chega, não sabe a razão da festa, o que aconteceu? Porque o que o servo disse, irmãos, o que ele disse foi: o teu irmão voltou com vida. Aí ele deduziu: voltou pobre, voltou em situação difícil, miserável, e eu já sei com que ele gastou com meretrizes. Então o irmão sabia bem do temperamento do seu irmão. O primogênito conhecia a natureza promíscua, indisciplinada do seu irmão, sabia e não aceitava. Mas provavelmente esse irmão mais velho, Jesus não conta, provavelmente esse irmão mais velho não era pai, provavelmente não era casado, provavelmente não pôde compreender o sentimento paterno, mas era um homem de bem, disciplinado. E isso nos lembra a passagem do moço rico que queria seguir Jesus e disse: Senhor, eu quero te seguir. E o Senhor diz: então cumpre toda a lei. E o rapaz, o mancebo rico, diz: mas eu cumpro toda a lei, desde garoto que eu não adultero, não pratico homicídios, nunca furtei, nada. Ou seja, meus irmãos, o rapaz era perfeito, e Jesus sentiu grande amor por ele. Mas aí disse: então tá bom, então vá, venda tudo que você tem, distribua para os pobres, agora volte. Aí era a última lição, o último sacrifício para ir ser perfeito, igual a Jesus. Aí ele falou, mas o rapaz se entristeceu, e ele falou: mas isso é muito pesado para mim. Então, nem, como diz na gíria, nem tudo é perfeito. Então aquele rapaz da parábola do filho pródigo, o irmão mais velho, não era perfeito, ainda sentia ciúmes, e disse ao pai: meu pai, eu estou com o senhor há tanto tempo, o senhor nunca nem matou um novilho, quanto mais mandar matar um novilho gordo para esse responsável. Aí o pai, humilde, como todo pai que ama, disse: mas meu filho, você sabe que tudo que é meu é seu. Olha que beleza, tudo que é meu é seu. E aí ele teve condições de entrar, porque o teu irmão estava morto e reviveu. O teu irmão era um pobre coitado, não chega aos seus pés. Tenha um pouco de misericórdia, primogênitos. Tenham paciência com seus caçulinhas. Ou tenhamos paciência com a ovelha negra da família, aquele que dá tanto trabalho e o pai e a mãe protegem. Protege aquele indivíduo. E você não matou um novilho gordo para mim, está matando para ele. A senhora está dando a ele o que nunca deu a mim. E como disse Jesus, são os doentes que precisam de remédio. Então Jesus, nessa parábola, nos fala a respeito da misericórdia divina, a respeito da beleza do silêncio e da humildade de Deus. Jesus compara esse Pai com o nosso Pai Celeste, o nosso Criador. Compara a cada um de nós com esses dois filhos. Quando erramos, somos os filhos mais novos, os moços. Quando acertamos, aquele que segue a disciplina da lei. Portanto, foi a humildade que salvou aquele rapaz. Não foi o arrependimento, foi a humildade. Eu vou voltar ao meu pai, vou assumir o último dos encargos, e ainda vou dizer que eu não sou digno de ser chamado seu filho.
Porque ninguém pode se arrepender se não tiver humildade. Não adianta oferecer tudo que tem, ajudar, socorrer, se não tiver humildade. Porque o amor sem humildade descaracteriza a caridade. Como disse Jesus, aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. E continua falando de outra parábola, a do publicano e do fariseu, que estavam no templo orando, enquanto que um de conduta honesta, de homem sério, cumpridor da lei, falava: Senhor, eu não sou como esse publicano, cobrador de imposto, injusto, ladrão, não paga dízimo, não tem uma vida pura, não é religioso. E o outro publicano, e aí o fariseu: por isso que eu mereço toda assistência, toda ajuda. E o outro nem ousava levantar a cabeça, segundo a narrativa de Jesus nessa parábola. Senhor, minha culpa, minha tão grande culpa. Senhor, eu sou um pecador. Arrependimento, mas acompanhado da humildade. O tempo inteiro Jesus ressalta a humildade. E depois vem Allan Kardec, 2000 anos depois, dizendo: vale muito mais pouca virtude com humildade do que muita virtude sem humildade. O Evangelho de Jesus trata dessa linha de pensamento. E no Sermão da Montanha, quando ele diz: não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, preconizando a beleza da humildade. Somente a humildade resolve o problema. Somente a humildade pode cativar, gerar simpatia. A humildade é a irmã gêmea da caridade, porque ninguém pode fazer caridade sem esse sentimento. A humildade é semelhante a um cordão que une todas as virtudes. Imaginemos um colar de diamantes. Ninguém enxerga o cordão que sustenta essas pedras de diamantes, mas esse cordão é semelhante a essa virtude sublime, a humildade. E muitos exemplos ele nos deixou. Francisco de Assis, o poverello, aquele que veio dar a grande lição de humildade, João, o evangelista, e outros tantos estudiosos, teólogos, santos, gênios, heróis. A humildade de Galileu, de Copérnico, de Kepler, a humildade de Leonardo da Vinci, a humildade de vir a esse planeta e nos deixar tão lindas obras, a humildade de Isaac Newton, horas e horas defendendo sua tese, suportando incompreensões. Ninguém consegue suportar incompreensão sem humildade. Ninguém consegue suportar a crítica sem humildade. A humildade de Maria Teresa, Chico Xavier. Se Chico Xavier não fosse médium famoso, porque foi a sua mediunidade que o tornou famoso, ele seria famoso pela humildade que possuía, pelo exemplo e o perfume de caridade. Porque São Vicente de Paula não foi nenhum médium, não tinha propriedades mediúnicas, dons mediúnicos, mas era o agente da caridade. Mais do que isso, aquele que ajudava com humildade. O próprio Allan Kardec era um homem humilde, um homem que poderia ter sido doutor, mas renunciou aos doutorados das universidades para, naquele tempo, cuidar da doutrina espírita. E outros tantos. Lembramos de Spinoza, que dizia que não acreditava em Deus,
mas viveu toda uma vida como se fosse o mais crente dentre todos. O grande filósofo Benedito Spinoza passou toda a sua existência trabalhando como polidor de lentes, deixando um legado, uma visão mais abrangente da sua filosofia nacionalista. E a humildade de Pestalozzi, saindo do alto da sua compreensão em torno da educação, cuidou daqueles jovens como ninguém em Verdun, e mal sabia que ele estaria ali cuidando de que o seu melhor aluno, o seu monitor, seria o grande profeta, o grande mensageiro da Boa Nova, do Consolador prometido por Jesus. E Jesus, em suas orações, eleva a humildade à excelência das virtudes, quando diz: Senhor, agradeço porque o Senhor escondeu isso, ocultou isso dos doutores, dos mestres, e as revelou aos humildes. Os discípulos de Jesus, ou melhor, os apóstolos, os 12 apóstolos, eram todos jovens e humildes. O mais velho era Pedro, que tinha 30 anos, o mais novo era João Evangelista, que tinha 16, e a faixa etária de 16 a 25 anos. E Jesus era o mais velho de todos. 11 galileus e um judeu. O único judeu era Judas. Ou seja, pessoas, cobradores de impostos, pescadores, nenhum era levita, nenhum era estudioso da doutrina judaica, nenhum era religioso, eram homens, pescadores. E Jesus os convida dizendo: vem Pedro, que eu o transformarei em pescador de almas, de homens. Todos os discípulos de Jesus, para entender sua mensagem, experimentaram a humildade. Se quisermos então seguir o caminho, carregar nossas cruzes, dia após dia, rumo ao nosso Calvário Redentor, meus queridos, vamos buscar esse anjo, como André Luiz diz, pela psicografia de Chico Xavier, esse anjo mudo, silencioso, sábio, da humildade que nos espera, porque nós estamos ainda nos países da fome, nós temos fome, e não raras vezes nos misturamos aos porcos, mas precisamos dessa humildade como tábua de salvação, para que um dia retornemos à casa, como filhos pródigos que somos, porque é isso que somos. O país distante é a terra, saímos do paraíso perdido, não perdido para Deus, mas para nós. Nos esperam tantos mundos, Júpiter, Saturno, planetas mais evoluídos, mundos espirituais mais evoluídos. Há muitas casas esperando por nós, melhores, mas ainda nos misturamos com os porcos. É preciso muitas vezes encarnarmos em planetas de provas e de expiações, para dizermos a Deus: Senhor, me acolha, Senhor, não sou digno de ser teu filho, de receber a tua herança que é o universo. Senhor, não sou digno. O próprio Pai amantíssimo segurará em nós, se curvará por meio dos seus anjos, arcanjos e querubins, e dirá: dê a ele a túnica nupcial, dê a ele ou a ela o anel, o pacto da aliança da pureza do Espírito, e as sandálias do grande pescador da Galileia, de Jesus, a perfeição almejada pela raça humana. Muita paz a todos.